Shalom, shalom, meus irmãos, pastor Paulo Nascimento, e me enviaram um vídeo me pedindo a opinião sobre uma pastora que está em evidência no Brasil, a pastora chamada Renálida. Alguns a chamam de missionária, outros chamam apenas de pregadora, outros chamam de pastora. É complicado, né? Porque, biblicamente falando, o título pastora não tem, mas a moda pegou e a turma também tem a denominado como profetisa. No estilo antigo testamentário, não é profetisa naquele estilo não, porque o profeta ele vem para denunciar pecado, o profeta ele vem para trazer anúncios de Deus, apontar a direção para alguém andar naquilo que Deus deseja que a pessoa ande. E eu não acredito que alguém que se intitule como um profeta dos nossos dias faça como essa galera faz, que mal entra na live e já, vou deixar o meu Pix aqui, eu quero saber se você tem fé para entrar nessa live e fazer um Pix de tantos reais. Meu irmão, pelo amor de Deus, nós não somos mercadores da fé, nós somos pregadores da palavra de Deus. Somos discípulos de Jesus. Nós somos igreja de Deus. Se Deus te deu o dom, glória a Deus por isso. E o dom de Deus é para ser usado a fim de que a igreja seja edificada, para que a igreja faça o ide do Senhor. E eu fico impressionado, às vezes, com a forma com que algumas pessoas elas tendem a se vangloriar porque Deus a usou uma vez e acho que Deus tem que usar sempre. E eu tenho dúvidas que Deus possa usar essas pessoas todos os dias. Eu tenho dúvida. Tenho dúvida. Faço parte do meio pentecostal, creio no falar em línguas, creio na dinâmica do Espírito, creio no dom de profecia, creio na manifestação de cura, creio na manifestação da variedade de línguas, creio nos dons extraordinários do Espírito Santo em nós. Todavia, tem muita gente falando de Deus e que Deus está muito longe dessa turma. Todas as vezes que você vê alguém exaltando primeiro a sua imagem, para depois, bem depois, muito depois, falar de Deus, desconfie dessa pessoa. Desconfie. Porque é inadmissível hoje que para uma pessoa tenha acesso a uma oração, a pessoa cobre para orar por essa pessoa. Para visitar uma pessoa, tem que cobrar. Que isso, meu irmão? Pelo amor de Deus. Onde você está com a cabeça, minha filha? O dom não é teu. Eu sei que existem pessoas que fazem também as pessoas de guru. São bezerros de ouro dos nossos dias. São postes ídolos do nosso dia. Como tem gente boba, gente com cabeça frágil, que tudo que faz tem que consultar alguém. Pastora, ora por mim. Eu não sei se eu vou no médico hoje, estou com uma dorzinha aqui. Eu não sei se invisto na bolsa de valores ou se guardo dinheiro na caderneta de poupança. Eu quero ver o que Deus fala comigo, meu irmão. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa, você chega na lanchonete e aí você pede um café e a pessoa pergunta para você, açúcar ou adoçante? Aí você vai orar, vai ligar para o cara, vai pegar o telefone e vai ligar. Ô fulano, me fala aí o que Deus falou com você. Se é para usar açúcar ou adoçante? Vai tomar banho. Senhor, fala através do vaso para mim se é para tomar banho de água quente ou água fria. Pelo amor de Deus. Nós temos vivido um tempo hoje na igreja brasileira de gente que anda atrás dessa turma, idolatrando-os, fazendo romarias, porque nunca conheceram nada de Bíblia. Novo Testamento diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas, elas não entendem que estar como líder não quer dizer que a pessoa tem que tomar conta da tua vida nem um todo. Tem que tomar opiniões por você. E aí, falando de Bíblia,
Qual é a missão da igreja? Marcos, capítulo de número 16, verso de número 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Verso 17. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Vamos a um outro texto falando de Bíblia. Carta de Paulo aos Coríntios. Olha o que diz o capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pastor, tem profeta nos nossos dias? Ministério profético eu só encontrei um. A igreja angolana aceita profetas no seu hall de membros. No Brasil, eu não vi a igreja ainda que tenha profetas do quilate do ministério que Paulo descreveu entre o pastor, o evangelista, o doutor, o profeta e o apóstolo. Desses 5 dons ministeriais, eu não vi nenhuma igreja brasileira ainda se utilizando do dom de profeta. Mesmo porque o profeta, como no cunho passado, nós não temos mais. Hoje nós temos o dom da profecia. E tem uma galera aí que se titula, eu sou profeta. Tu é profeta da onde, rapaz? Vive de adivinhação. Vive falando que Deus não mandou. Vive falando aquilo que vem na sua cabeça e que vem dos seus sentimentos. Gente que não está autorizada a falar o nome de Deus e sai prometendo um monte de coisa. É um monte de gente frustrada. É um monte de gente iludida, dizendo, Deus me enganou. Não, porque Deus falou para mim, mas não cumpriu. A Bíblia manda você julgar a profecia. Coloque o peso, porque se não acontecer, não foi Deus que falou. Olha, gente, é muito complicado. Verso 2. Porque o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Não é para pedir dinheiro. Não é para ficar rico. Isso é malandragem. Isso mesmo. Isso é picaretagem. Eu vou aqui, irmão, entrar nessa live. Só você que tem coragem. Vou deixar meu pix aqui e você vai entrar. Ainda vai falar lá, não me julga. Não, entra quem quer. Ninguém é obrigado. Mas e a técnica? E as palavras doces para trazer o povo para perto? Desculpa, irmão, mas tem trouxa para tudo. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Se não é para trazer edificação à igreja, então que fiquem calados. Paulo dizendo à igreja de Corinto no capítulo 14, verso 5. E eu quero que todos vós faleis línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu vou ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se vos não falassem, ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Você sabia que tem gente que se estriba até porque fala em línguas e o outro não fala? Tem gente que se sobrepõe ao outro porque, eu falo em línguas, eu sou profeta. Que a maior profecia é a palavra. Falando de Bíblia, a maior profecia é a palavra. Você só é enganado se você quiser. Você só é enganado se esse livro não for verdade na sua vida. Você só é enganado, só é ludibriado por essa cambada que está aí agora, se você
não for íntimo desse livro. Se você for íntimo desse livro, você vai perceber que muita coisa que se fala na igreja não bate. Ah, Deus está me revelando aqui uma pessoa com dor de cabeça. Quem não sente dor de cabeça hoje? Ah, tem uma pessoa que está endividada. Poxa, quantas pessoas estão endividadas? Ah, tem uma pessoa aqui com problema. Eu tenho vários problemas, não tenho um só não. Eu quero que Deus resolva todos os meus problemas. Só que, lembrando, queridos, pelo fruto conhecereis a árvore. A árvore. Espere os novos capítulos. Deixo aqui o meu alerta à Igreja do Brasil. Leiam a Bíblia. Tire um tempo para ler a Bíblia. Conheça a Bíblia. Quem ama a Bíblia e lê a Bíblia não é enganado pela turminha que aparece nos nossos dias. Eu não caio no conto de revelar CPF, identidade. Para que tanto Deus vai ficar revelando CPF, identidade para essa turma? Tanta coisa para Deus falar. Tanta coisa para Deus falar e dizer. Tanta coisa para Deus fazer. Eu sou de uma época, irmão, não muito longe disso. Eu já vi gente que nunca falou em língua, mas pegou na mão do aleijado e colocou ele de pé. Eu já vi gente que não tinha parte do seu osso, o seu braço era metade. Eu vi o osso do cara crescer e a mão restaurar. Eu vi cego enxergar. Eu vi mudo falar. Com gente que eu não vi falar em língua, mas usar a autoridade do nome de Jesus. E depois não saiu pedindo dinheiro porque curou. Porque entende que aquilo ali foi obra e graça do Espírito de Deus e do nome de Jesus. Então, quando há uma realização, uma demonstração de poder na igreja, não é obra humana, é obra de Deus. Leiam a Bíblia, é o meu alerta. Jesus já disse, santifica-os na verdade. João 17:17. A tua palavra é verdade. Muito difícil alguém que lê a Bíblia ser enganado por essa turma. Fica o alerta. Profecia é bom, mas ela tem que ser a profecia bíblica. Deus abençoe sua vida. Eu não descreio de quem Deus possa usar, mas desconfio de quem usa Deus a seu bel prazer para enriquecer e para ganhar fama, dizendo que é aquilo que Deus não fez. Tomem cuidado. Deus abençoe sua casa, que Deus te dê a direção. Faça como os demais irmãos, envie o seu vídeo, a sua pergunta agora para o Instagram, @falando de Bíblia oficial. E lá nós vamos interagir através do direct, vamos colocar gincanas, testes bíblico-testes lá, e nós vamos passar a semana um do lado do outro, interagindo. Deus abençoe, falando de Bíblia.